A rigor, entender a dinâmica de um gás é um problema muito complicado, muito difícil mesmo. Se a gente quiser entender em detalhes o que se passa no interior de um gás. Quando eu quero entender o que acontece olhando para uma molécula, ou para duas moléculas, ou 5 moléculas. Por quê? Num gás, a situação se assemelha muito a essa que nós estamos apresentando aqui. Ou seja, nós temos, a rigor, moléculas que têm a mesma massa, né? De forma que vamos chamar de M a massa de uma molécula. Estamos imaginando, por exemplo, um gás monoatômico, então seria constituído de átomos, né? O fato é que estes átomos ou moléculas se movimentam em todas as direções, praticamente. Além disso, estas moléculas colidem entre si. A maneira que a gente encontra para tratar esse problema, e isso é o que foi feito por Boltzmann, é, em primeiro lugar, considerar colisões duas a duas. Ou seja, duas partículas colidem, dois átomos colidem, ou duas moléculas colidem, de tal forma que, numa colisão, eu tenho, num determinado instante de tempo, eu tenho esta molécula com momento P2, esta outra com momento P1. Num instante de tempo subsequente, eu tenho esta molécula com momento P'2 e esta aqui com P'1. Antes e depois, de forma que a gente pode usar no estudo das colisões, a gente pode, com certeza, analisar as colisões, impondo, por exemplo, conservação do momento linear. O momento linear total das duas, antes da colisão, é igual ao momento linear total depois da colisão. Mas isto aqui ajuda, mas não resolve o problema das colisões, porque o que é importante no caso das colisões e para entender, né, por exemplo, o número de partículas, poderíamos chamar assim, dN, o número de átomos. Esse foi um dos problemas estudados, por exemplo, por Boltzmann, né? O número de átomos com o momento entre P e P mais dP, e localizados num ponto de coordenadas x mais dx, y mais dy e z mais dz. De forma que esse número é dado por uma função, né, vezes d3p vezes d3x. Então, em princípio, eu posso pelo menos formular uma teoria que me leve a prever quantidades como esta aqui, o número de moléculas num determinado intervalo de momentos, e também num certo elemento de volume infinitesimal. E esta função aqui depende da
seção de choque. De forma que seção de choque é uma grandeza extremamente importante, especialmente quando nós estamos considerando o sistema fora do equilíbrio, de acordo com a teoria cinética. Não vamos entrar nessas considerações, quem sabe depois no futuro, né? Mas o fato é que as moléculas de um gás colidem umas com as outras. É importante, do ponto de vista de entender a dinâmica das colisões, que as moléculas exercem forças. Agora eu estou considerando o caso de duas moléculas. Vamos chamar essas forças de forças intermoleculares, né? É a força entre duas moléculas, né? Eu tenho aqui uma molécula 1, uma molécula 2, né? E agora eu quero estudar o comportamento da força entre duas moléculas como função da distância R entre elas. Eu tenho duas moléculas, a distância R, e se sabe que o gráfico dessas forças intermoleculares tem esse comportamento aqui. O que significa este comportamento? Significa que para um determinado valor, que vamos chamar aqui de R0, para uma certa distância entre as moléculas, a força entre elas é igual a zero. Diríamos que essa é a distância associada a uma condição de equilíbrio. Quando eles estão a essa distância, não existe força agindo entre elas. Essa distância aqui, na realidade, varia de molécula para molécula. Mas podemos pensar em alguns angstroms aqui para essa distância, né? A distância do equilíbrio, do conforto, né? Não existem forças agindo sobre elas. Mas aqui tem uma coisa muito curiosa, que é a seguinte: quando a distância fica menor do que R0, as moléculas estão muito próximas, elas se repelem. De forma que é isso que estamos apontando aqui. Existe repulsão entre as moléculas. Quando a distância, esta situação aqui ocorre para R menor do que R0. Quando a distância, por outro lado, entre elas é grande, essa força é uma força de atração. E isso é importante, porque é uma forma da gente explicar, né, por que se formam as moléculas quando eu analiso o comportamento da força entre átomos, né? E mais ainda, por que eu consigo, baixando a temperatura, por exemplo, formar um líquido a partir de um gás? É porque quando você aproxima muito as moléculas, elas tenderiam a se atrair. Então, é isso que acontece no processo de formação de um líquido. Essa força atrativa é curiosa, porque eu estou falando de forças eletromagnéticas entre objetos neutros. Sim, um átomo, um outro átomo são neutros. Uma molécula e outra molécula também. Elas são neutras, mas elas exercem forças eletromagnéticas. Que forças são essas?
são forças do tipo Van der Waals. Ou seja, são forças que acontecem por conta da existência de um dipolo, quando estou falando de uma molécula polar, ou um momento de dipolo induzido. Consequentemente, aqui nós estamos falando de interação do dipolo de uma molécula com o dipolo da outra molécula. Consequentemente, esse tipo de interação, ele é uma interação tal que a força é uma força atrativa, mas que só acontece para moléculas ou átomos a distâncias acima deste valor aqui, né? Ora, em geral, se escreve um potencial conhecido como potencial de Lennard-Jones da seguinte forma: V de R é igual a A positivo sobre R à potência 12 menos B sobre R à potência 6. Este termo aqui pode ser deduzido a partir da interação dipolo-dipolo. Este aqui é um termo que leva a uma força repulsiva. Este aqui tem a ver com o spin. O princípio da exclusão de Pauli é o análogo à força normal, né? Quando eu me apoio numa mesa. Então, o potencial é constituído desses dois termos e a força, consequentemente, pode ser escrita também sob uma forma envolvendo dois termos. F de R, vamos escrever F de R igual a menos dV dr, consequentemente, F de R é igual a menos A vezes, agora eu derivo R, aqui vai aparecer menos 12, portanto, mais 12 vezes A, dividido por R à potência 13, menos B, mas eu tenho menos daqui e tenho menos da derivada com respeito a R, então é menos B vezes 6, dividido por R à potência 7. Portanto, a partir de A e B, eu posso determinar o valor de R0, porque o valor de R0 é tal que F de R0 é igual a 0. Então, eu posso determinar R0 em função de A e B. O fato é que esse é um comportamento típico do potencial, esse aqui é o comportamento típico da força intermolecular. Agora, vamos analisar o caso de um gás extremamente diluído. Extremamente diluído. O que significa é que a densidade é pequena. Eu tenho, nesse caso, um número pequeno de moléculas num determinado volume. Ora, se ele é muito diluído, porque essa condição aqui é essencial, as colisões acontecem com muito pouca frequência. Por quê? As distâncias entre as moléculas são grandes. Se eu tenho um gás com uma densidade muito baixa. Vamos imaginar, por exemplo, que elas estejam a uma distância de 200 vezes R0.
em angstroms, 200 angstroms, né? Ora, para essa distância é fácil perceber que a força vai ser diminuta por conta da distância entre elas. Então, se eu colocar aqui 200, eu tenho aqui 200 elevado à potência 7. Aqui eu tenho 200 elevado à potência 13. Ou seja, a força entre duas moléculas, quando elas estão a grandes distâncias, num gás diluído, elas são praticamente desprezíveis. Só quando elas se aproximam, essa força passa a ser significativa, mas isso vai acontecer com uma frequência muito pequena, porque uma molécula pode perfeitamente passar ao largo de uma outra molécula, simplesmente ignorando aquela outra molécula. Logo, a gente propõe que seja uma boa aproximação sob determinadas circunstâncias, né? A gente depois vai analisar estas circunstâncias, mas para início de conversa estou falando de uma situação onde o gás é um gás diluído. O número de moléculas por unidade de volume é pequeno. Muito bem. Então, neste caso, olha só, vamos fazer uma hipótese. F igual a zero. É claro que F não é igual a zero. Mas, no mais das vezes, a partícula se sente como se estivesse livre, porque a força entre elas é muito pequena. É muito pequena. Então, nós vamos considerar um gás no qual nós desprezamos as interações entre as moléculas. Isto é o que define um gás livre. Livre é a mesma coisa que dizer as moléculas não interagem entre si. É isto, um gás livre. Nós desprezamos as interações. E, curiosamente, essa aproximação gás livre funciona bem. A gente vai ver que gases, sob certas circunstâncias, acabam realmente se comportando como se as suas moléculas fossem livres. Livres significa desprezar a força. Muitas vezes, a gente também escreve para um gás livre que a energia potencial, né, a energia potencial é igual a zero. É a mesma coisa, ou constante, se quiser. Isso não faz a menor diferença, né? O fato é que gás livre é sinônimo de força igual a zero ou de energia potencial igual a zero. Muito bem, então isso define um gás livre. A gente faz a hipótese de que não exista interação entre as moléculas que compõem o gás.